Conselhos para crente fraco, versão condensada. Continuação. Terceiro lugar, conselhos para que você seja confirmado na fé. Primeiro, certifique-se de que o fundamento, alicerce, foi bem estabelecido tanto na cabeça quanto no coração. Ou de outro modo, você jamais poderá alcançar a confirmação, nem ser salvificamente edificado. É tolice tentar edificar um prédio de boa estatura sobre fundamentos deficientes. Segundo, não pense que uma vez convertido, tudo está feito, mas lembre-se de que a obra do cristianismo apenas iniciou e deve durar enquanto você viver. Eu admito que, quando um homem é verdadeiramente convertido, o perigo principal já não mais existe. Ele está seguro no amor e cuidado de Cristo. Ninguém poderá tirá-lo das suas mãos. Mas isto é apenas parte da verdade. A outra parte também deve ser reconhecida. Junto com esta, ou estaremos nos enganamos a nós mesmos, ou ainda, há uma grande obra a ser realizada, e a santidade é o caminho da felicidade. Muito cuidado e diligência é requerido de nós, que nós seremos salvos por Cristo, não é mais certo do que seremos guardados na fé, amor e santa obediência a Ele. Terceiro, certifique-se de que compreendeu em que consiste sua confirmação e crescimento, a fim de que não se engane, buscando outra coisa no lugar da verdadeira confirmação. Nem aconteça pensar que já é um crente confirmado quando não é. Nem, por outro lado, seja desnecessariamente inquietado quanto a isso, quando na verdade já é um crente confirmado. Confirmação no entendimento. A confirmação e crescimento nesta área consiste de 7 partes a seguir. A primeira, em uma compreensão das grandes verdades essenciais da fé, fundamentada em evidências mais sólidas, válidas e significativas. Segundo, em uma apreensão mais clara das mesmas razões e evidências da verdade que se via antes. As melhores razões, evidências e argumentos do mundo podem operar muito pouco naqueles que as compreenderam, podem operar muito naqueles que as compreenderem apenas superficialmente. Terceiro, em compreender a ordem correta e lugar de cada verdade. Muito da utilidade e excelência de verdades particulares consiste na relação que têm umas com as outras. O próprio coração e vida de vocês não ficarão em boa ordem se a ordem das verdades recebidas for mal compreendida, pois as verdades de Deus são os próprios instrumentos da santificação de vocês, a qual não passa do efeito sobre o entendimento e vontade de vocês dessas verdades pelo Espírito Santo. As verdades são o selo e a alma de vocês são a cera. A santidade é a impressão feita. Se vocês receberem apenas algumas verdades, terão apenas uma impressão parcial. Quarto, em discernir as mesmas verdades de modo mais prático do que antes e perceber a utilidade de cada verdade para que elas façam sua obra em seu coração e na sua vida. Um dono de casa pode conhecer tantas ervas, flores e frutos quanto um farmacêutico, e pode até chamá-las pelo nome e reconhecer a aparência e beleza delas. Contudo, ele sabe pouco ou nada com relação à utilidade para o que o serve. Já o farmacêutico sabe que esta erva serve para essa doença e aquela para outra doença, e sabe como fazer uso dessas mesmas ervas para salvar a vida das pessoas, enquanto outros homens as pisam como se fossem inúteis. Assim também, muitos homens não convertidos podem conhecer externamente as doutrinas sagradas, mas não sabem que uso podem fazer delas. O crente fraco, por sua vez, conhece menos da utilidade dessas doutrinas do que um crente maduro e confirmado. Quinto, em crescer não apenas no conhecimento da utilidade das doutrinas, mas em como usá-las, a fim de que possa se beneficiar do valor delas. Muitas pessoas sabem para o que servem as ferramentas dos trabalhadores, embora não saibam como usá-las. Muitos conhecem o remédio delas. Muitos conhecem, a utilidade e valor das ervas e drogas, contudo não sabem como fazer um remédio delas e aplicá-las devidamente. Em em sétimo lugar, em conhecer as mesmas verdades. Em sexto lugar, em conhecer as mesmas verdades mais experimentalmente do que antes. Quando tiverem a experiência de que o Senhor é bondoso, vocês o conhecerão mais experimentalmente do que conheciam antes.
Quando provarem a doçura das promessas, do perdão dos pecados, da paz com Deus e das esperanças da glória, vocês terão adquirido um conhecimento mais experimental das riquezas da graça do que tinham antes. Quando tiverem vivido por um tempo em comunhão com Deus, de modo íntegro e incontaminado do mundo, vocês conhecerão a natureza e valor da santidade por meio de um conhecimento mais experimental e satisfatório do que antes. Uma maior estima das mesmas verdades, em sétimo lugar, uma maior estima das mesmas verdades que conheciam antes. Isso será uma consequência das atitudes já mencionadas. Uma criança que encontra uma joia pode dar valor a ela pela beleza de seu brilho. No entanto, pode estar avaliando-a muito aquém do seu valor real. Com isso, eu mostrei a vocês o que é necessário para confirmação e crescimento com relação ao entendimento, quando as verdades que conheceram desde o princípio. Mas vocês também precisam empenhar-se para conhecer muitas outras verdades que não conheciam a princípio e a alcançar o máximo que puderem da vontade revelada de Deus e a não se satisfazerem com as verdades essenciais, pois todas as revelações divinas são preciosas e de grande utilidade e não podem ser negligenciadas. O conhecimento de muitas outras verdades são de utilidade, também para o nosso claro entendimento das verdades essenciais e também para que nos apeguemos firmemente e pratiquemos essas verdades essenciais. Com relação a isso, devo lhes dar mais alguns conselhos. Em primeiro lugar, que vocês prossigam na ordem devida, dos pontos fundamentais àqueles que seguem, e não pulem os pontos que se seguem em necessidade e importância para questões mais elevadas e menos necessárias, antes estejam preparados para elas. Segundo, atentem também para que recebam todas as verdades seguintes que foram ensinadas a vocês, como que fluindo intimamente ligadas às verdades essenciais. Prosseguir desordenadamente tem provocado enormes malefícios à alma de milhares de pessoas, as quais se envolvem em controvérsias com relação a assuntos menores, antes de haverem compreendido a abundância de assuntos mais necessários, os quais deveriam ter compreendido antes. Seguir por esse caminho será desperdício, ou pior, engano, engano o entendimento ao invés de informá-lo. Vocês não podem aprender a respeito das difíceis controvérsias teológicas ou sobre a exposição de profecias obscuras ou dúvidas doutrinárias sem que antes tenham aprendido as muitas grandes e necessárias verdades que precisam ser compreendidas primeiro. Um outro aspecto da confirmação, a confirmação na vontade, consiste no seguinte: em primeiro lugar, quando firmado em um bom entendimento e profunda consideração, você está mais determinado, habitual e absoluta a praticamente resolvido a submeter-se a Deus e viver para a sua glória do que antes. Segundo, quando você tem este mundo na mais baixa estima e a maior e mais resoluta aversão a tudo que tenderia a afastá-lo de Deus, e pode resistir às mais mundanas e carnais tentações com uma santa obstinação. Terceiro, quando você é rápido em tornar resoluções santas e não é levado por causa de uma tentação, por maior que ela seja, a imaginar uma desculpa para ceder a ela e reduzir a marcha da corrida cristã, mas prossegue firmemente na realização dos seus deveres, como se o tentador nada lhe tivesse dito e o mundo estivesse morto para você. Em terceiro lugar, da confirmação, a confirmação dos sentimentos. Em primeiro lugar, os sentimentos, afeições, são vívidos e não entorpecidos, de modo que você tem sede de Deus e dos céus com vigor e entusiasmo. Em segundo lugar, eles estão sempre à mão, são espontâneos e não precisam ser exercitados, não sendo necessário esforço para estimulá-los. Em terceiro, eles são puros e não misturados, tendo pouco do próprio temperamento humano e mais de Deus neles. Quarto, mas principalmente, e esta é uma característica mais segura para avaliá-los, eles são acompanhados pela confirmação e determinação de vontade já mencionadas, pois os sentimentos religiosos devem ser avaliados mais pela vontade que os acompanha do que pelo fervor deles. Quinto, e finalmente, eles seguem a melhor direção do entendimento, são mais fervorosos com relação aos assuntos mais importantes e não para com os assuntos menores ou duvidosos. São obedientes e submetem-se à fé e à razão santa, e não são tão prontos a responder aos sentidos e a ser movidos por coisas físicas e carnais. Quarto lugar, a confirmação na conduta. Primeiro, a prontidão em obedecer.
Segundo, obediência plena. Terceiro, determinação de conquistar todas as tentações que poderiam perverter-nos. Quarto, uso diligente de todos os meios que podem confirmar-nos e fortalecer-nos mais. Quinto, conduta uniforme, constante e não misturada com escândalos, tropeços e desvios. Sexto, frutificação e utilidade para os outros na medida dos nossos talentos, disposição para fazer o bem, isso com todo cuidado, sabedoria e diligência que pudermos. Sétimo, espiritualidade, de modo que Deus seja o fim principal de tudo, e todos os atos movidos pela fé de quem considera os seus atributos, e tudo faz à luz das bem-aventurança eterna, de maneira que nosso propósito seja firme para com Deus e percebamos que tudo fazemos, até mesmo as coisas comuns, para o seu prazer, conforme sua vontade e para a sua glória, e que o amor de Deus nos constranja em todas as nossas ações. Oitavo, finalmente, a confirmação da conduta consiste no grau de honra que ela dá a Deus no mundo, como fruto de suas graças internas, de modo que suas graças, brilhando nas nossas obras, nosso Pai seja glorificado e nos mostremos prontos para ir ter com Deus e encontrar-nos com o nosso Redentor e ansiemos mais pela sua manifestação. Conclusão. Por tudo o que eu disse, vocês podem compreender no que não consiste a estabilidade, vigor e crescimento na graça. Primeiro, não consiste em especulações ou conhecimento de verdades menos importantes. Segundo, não consiste no mero fervor das emoções, pois essas podem ser mal orientadas, vindo a provocar o mal e a revelarem-se paixões meramente naturais, descontroladas ou pecaminosas. Terceiro, não consiste meramente em temores e propósitos determinados pelo medo e contra a vontade. Quarto, nem tampouco consiste nos dons naturais. Quinto, nem ainda consiste em atos singulares não fundamentados e ativismo inusitado. Quarto lugar, progrida de modo descendente em humilhação, seja insignificante e pequeno aos seus próprios olhos. Não pretenda ser importante e grande aos olhos dos outros. Tenha sempre uma profunda apreensão da enormidade e perigo do pecado do orgulho, especialmente do assim chamado orgulho espiritual. O edifício que não tiver um alicerce profundo, logo será abalado e derrubado. Cristo é o nosso alicerce e é a humilhação que cava profundamente e o conhecer e o estabelece em nosso coração. A alma humilde reconhece nada ser e anela conhecer mais. Ela tem fome e sede de justiça e, portanto, será satisfeita. Ninguém valoriza tanto a Cristo, a graça e os meios de graça quanto ela. Até as migalhas que os orgulhosos rejeitam são bem recebidas por uma alma humilde. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Provérbios 27, versículo 7. Quinto, exercite-se diariamente em uma vida de fé em Jesus Cristo como seu Salvador, Mestre, Mediador e Rei, como seu exemplo, sua sabedoria, sua justiça e sua esperança. Não deixe que nenhum pensamento seja tão doce e frequente em seu coração, nem nenhum outro assunto tão constante em sua boca, depois das excelências do Deus eterno, do que no que diz respeito à redenção do homem. Deixe Cristo ser para sua alma o que o ar, a terra, o sol e o alimento são para seu corpo, sem o que você não poderia continuar vivendo. Aprove ao Pai que nele residisse toda a plenitude. E é por meio dele que, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus e acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. Nos regozijamos na esperança da glória de Deus, como Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. E é nele, o cabeça, que devemos crescer em todas as coisas, de quem todo o corpo recebe seu crescimento, como nos é dito em Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. Vocês não crescem mais em graça do que crescem no verdadeiro conhecimento e uso diário de Jesus Cristo. Sexto, deixe que o conhecimento e o amor de Deus em sua obediência a Ele seja as obras da sua religião, e o gozo eterno dele no céu seja o seu constante propósito e a motivação que governa o seu coração e vida, a fim de que sua própria conversação seja com Deus nos céus. Um verdadeiro crente, ao fazer
suas contas, certificando-se de que este mundo não faz ninguém feliz, foi guiado por Cristo a buscar sua felicidade com Deus nos céus. Habite com Deus e habite nos céus, se você quiser compreender a natureza e propósito do cristianismo. Que Deus seja tudo para você. Busque conhecê-lo em todas as suas obras. Estude-o em sua palavra. Estude-o em Cristo. E nunca o estude meramente para conhecê-lo, mas a fim de amá-lo e obedecê-lo. Sétimo, com relação à obra da mortificação, deixe que a autonegação seja o princípio e o fim de todos os seus estudos, cuidados e diligência. Empenhe-se em compreender quanto do estado caído e depravado do homem é encontrado no pecado do egoísmo. Este amor próprio é o grande inimigo de todo verdadeiro amor a Deus e aos homens, e a raiz e coração da cobiça, orgulho, volúpia e de toda iniquidade. Empenhe-se, portanto, durante cada dia da sua vida a mortificar e vigiar este pecado. Oitavo, considere seus desejos carnais corrompidos como o maior inimigo da sua alma. Mortifique constantemente e a cada dia a sua natureza pecaminosa e esteja vigilante contra suas concupiscências e apetites com relação a cada um dos seus sentidos. Lembre-se de que os seus sentidos não foram feitos para governarem a si mesmos, mas para serem governados por uma reta razão. Pelo costume de agradar aos apetites e sentidos, você aumenta de tal modo seus desejos que chega ao ponto de não mais conseguir negar ou desagradar suas demandas. Nono, fique atento para que você não ame o mundo ou qualquer coisa que nele há, para que seus pensamentos com relação a qualquer lugar ou condição que você possua, ou espere possuir ou usufruir, torne-se demasiadamente doce ou agradável a você. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, disse o apóstolo João na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 15. Valorize todas as coisas terrenas conforme elas conduzam ao serviço do seu mestre ou à sua salvação, e não segundo o que elas tendam a agradar a sua carne. Você deve, de tal modo, viver pela fé que não atente para as coisas temporais que se veem, mas as coisas que são eternas e que se não se veem, como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Décimo lugar, não se lance intencionalmente às tentações, mas evite-as no máximo. E se você, sem intenção, for lançado a elas, resista resolutamente, sabendo que elas vieram com o propósito de seduzi-lo na tentativa de arrancá-lo de Deus e da sua felicidade eterna e lançá-lo no pecado e no inferno. Procure discernir, portanto, que a que tentações específicas você fica sujeito com cada pessoa, relação, negócio, tempo, lugar e condição da vida, e vá sempre munido com os antídotos específicos para cada uma delas. A tentação é o caminho para o pecado, e o pecado o caminho para o inferno. Se você percebesse o perigo em que se encontra quando se expõe deliberadamente às tentações, tremeria e correria para salvar a sua vida. Eu já tenho por perdida a pessoa que escolhe a tentação ou que, podendo, não a evita. Compreenda especialmente quais as doenças e os maiores perigos que sua alma está sujeita e guarde-as atentamente delas. 11º, se for possível, escolha para ajudar e guiar sua alma um pastor que seja criterioso, experiente, humilde, santo, piedoso, fiel, diligente, vigoroso e pacífico, e não faccioso. Não pensem que vocês são suficientes em si mesmos, sem a ajuda daqueles a quem Cristo designou como supervisores das almas de vocês. Contudo, há grande diferença entre um ministro e outro, tanto quanto entre médicos, advogados e pessoas que exerçam qualquer outra função. Assim, não pode haver um mentor a menor dúvida de que, se você é cuidadoso quanto à instrução, conduta e segurança da sua alma, deverá ter todo cuidado quanto a quem escolherá para confiá-la. Lembre-se de que Deus opera racionalmente através do homem de acordo com suas qualificações, como um agente livre e racional, pela operação moral, e não por uma mera injeção física da sua graça. 12º, escolha para os seus amigos pessoais e companheiros crentes humildes, piedosos, sérios, que mortifiquem a carne, caridosos, pacíficos, judiciosos, experientes e resolutos em seguir os caminhos de Deus, e não pessoas ímpias ou orgulhosas, autossuficientes, críticas, sectárias, não criteriosas, inexperientes, carnais, mundanas, opiniosas, superficiais, mornas ou meros profetas da religião. Que ajuda e alegria é ter um amigo santo,
judicioso e fiel, com quem podemos abrir o coração e caminhar juntos nos caminhos da vida. Por outro lado, quão difícil é escapar do pecado do inferno e ir para o céu na companhia e amizade dos servos do diabo, os quais estão a caminho do inferno. 13º, subjugue suas paixões e abomine todos os princípios e práticas intolerantes e viva a vida em amor, mantendo a paz na sua família, com seus vizinhos e especialmente na igreja de Deus. Ame como você gostaria de ser amado. Sim, ame se quiser ser amado. Ame porque você é graciosamente amado, porque por aquele Deus cuja ira você tão frequentemente merece. Deixe o sentimento de gratidão pelo seu amor em Cristo transformá-lo todo em amor por Deus e pelos homens. Abomine cada pensamento, palavra ou ação que seja contrário ao amor e possa ferir os outros, e odeie a maledicência e palavras amargas de qualquer pessoa, que tendam a tornar alguém odioso e a destruir seu amor por qualquer pessoa que Deus lhe ordena amar. 14º, mantenha sob constante vigilância os seus pensamentos e a sua língua, especialmente contra aqueles pecados a que você é mais tentado e nos quais você vê os outros cristãos caírem mais frequentemente. Mantenha seus pensamentos ocupados com alguma coisa que seja boa e proveitosa, seja com algumas verdades úteis, sejam com alguns deveres a Deus e aos homens, inerentes à sua vocação geral ou particular. Aprenda como vigiar seus pensamentos e a interrompê-los logo que comecem a enveredar por seus caminhos ruins, e a estimulá-los a torná-los úteis a cada graça e dever. 15º, que cada situação ou relação em que você se encontra nesta vida seja santificada para Deus e assim usada. Para este fim, compreenda as vantagens e deveres de cada condição ou relação e os pecados, impedimentos e perigos aos quais você é mais sujeito. Os deveres inerentes às nossas situações e relações são de parte importantíssima da obra de um cristão nessa vida, como autoridades ou cidadãos, como pastores ou rebanho, como pais ou filhos, maridos ou mulheres, senhores ou servos, como superiores em dons ou funções, ou inferiores ou iguais, como vizinhos ou colegas, ao ensinar ou aprender, ao comandar ou obedecer, ao comprar ou vender. Se você quiser viver como cristão de modo aceitável diante de Deus, seja digno em qualquer dessas condições ou relações. Se você for falso para com os homens, não pode ser verdadeiro para com Deus. 16º, viva como alguém que recebeu todos os seus poderes, dons e oportunidades, para com eles fazer bem no mundo, como alguém que haverá de prestar conta de como empregou o que recebeu, e como alguém que acredita que quanto mais bem fizer, mais receberá, e maior é a honra, proveito e prazer que tem na sua vida. Que fazer o bem seja o propósito e emprego da nossa vida. Prefiramos o bem público ao bem individual de qualquer pessoa, e o bem da alma do que o bem do corpo. Mas ainda assim, não negligencie nenhum nem outro, mas faça o menos importante a fim de poder fazer o mais importante. 17º, empenhe-se em remir o tempo e valorize bastante cada minuto. Não economize tempo em laborar para a sua salvação. Não imagine que uma vida fácil, ociosa e preguiçosa é suficiente para o elevado e glorioso fim que é a salvação da sua alma. Ó, quão entorpecida é a condição estúpida do homem que não leva a sério o caminho da eternidade. Aquela vida interminável de alegria ou tristeza que depende dos preparativos feitos em uma vida tão pequena. Com pouco conhece do valor da sua alma, das alegrias do céu, da maligna diligência de Satanás, da dificuldade da salvação, aquele que pode desperdiçar horas e horas. Aprenda a conhecer o valor de uma hora, para o bem da sua vida e da sua alma. 18º. Pare para calcular o que pode custar-lhe ser verdadeiramente cristão e ser salvo. Não calcule baseado em prosperidade ou uma religião barata, mas resolva tomar a cruz e seguir a Cristo no sofrimento e ser crucificado para o mundo e, através de muitas tribulações, entrar no reino dos céus. Embora Deus possa poupá-lo de maiores sofrimentos pela sua causa, não é sábio ou correto esperar que isso aconteça, pois isto o impediria de preparar-se para o sofrimento. Quando provação vier sobre você, que ela não lhe seja alguma coisa estranha ou inesperada. 19º. Se você cair em algum pecado, levante-se rapidamente por meio de completo e profundo arrependimento e evite qualquer delonga ou cura paliativa. O que o apóstolo disse sobre a ira, o mesmo eu digo com relação a outras quedas.
não se põe o sol sobre elas. Se seus joelhos se deslocaram, os seus ossos quebrarão. Trate disso imediatamente, antes que se fixem fora de lugar. Que a cura seja completa e não economize dor nesse sentido. Que uma confissão pública, quando o caso requerer, e uma completa restituição demonstre a sinceridade de seu arrependimento. 20º. Viva como que, com a morte continuamente diante dos seus olhos, e gaste cada dia preparando-se seriamente para este momento, a fim de que, quando ela vier, você esteja pronto. Não se prometa vida longa. Não pense na morte como se estivesse muitos anos adiante, mas como se a mão. Pense no que será necessário para sua paz e conforto naquele momento. Disponha de toda a sua vida de acordo com isso. Prepare-se agora para o que será necessário naquela ocasião. Conclusão. Agora que dei a vocês estes conselhos, para concluir, só posso pedir que vocês disponham seus corações para praticá-los diariamente, pois não há outro caminho para um estado maduro de confirmação na graça. Se vocês realmente têm consideração pela glória de Deus, pela honra da religião de vocês, e pelo bem da igreja e daqueles à volta de vocês, e pela vida e a morte confortadora de vocês mesmos, não acomodem-se preguiçosamente em um estado infantil de graça. Despertem a graça que foi dada a vocês. Usem os meios que Cristo concede a vocês e façam o melhor que puderem. E descobrirão que Cristo não é um médico insuficiente, nem um salvador ineficaz, nem uma fonte vazia, mas que ele está cheio da plenitude de Deus, que ele tem espírito e vida para comunicar aos seus membros, e que não há nenhuma falta que ele não possa suprir, e nenhuma corrupção ou tentação, que sua graça não seja suficiente para vencer. Deus te abençoe.